Olá pessoal, vamos dar início à nossa quarta videoaula do capítulo 6, Sistema por Unidade. Esse capítulo, ministrado no âmbito do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, tá? Ministrado por mim, professor Wesley Pérez. Na última videoaula, a gente tratou sobre mudança de base, né? E o objetivo dessa videoaula, o principal objetivo, é justamente mostrar que, independente do lado que você calcule a impedância em PU, no transformador, esse valor é o mesmo. Ou seja, se você fala que a impedância de um transformador é XPU, isso aí independe do lado de alta ou baixa tensão. Isso daí é o principal objetivo, o primeiro, né, deles. Então, considere um transformador de 2 enrolamentos, aonde, se eu olhar na alta tensão, eu tenho o Z de alta. Porém, se eu refletir para o lado de lá e passar a V na baixa tensão, eu tenho o Z de baixa tensão, tá? Além disso, esse transformador tem lá os seus valores nominais, de baixa e alta. V nominal na baixa, V nominal na alta, e tem uma potência nominal, que eu vou chamar de S nominal. Se eu escolho para esse transformador como base os seus valores nominais, né, então eu vou definir, eu tenho o V base na alta, o V base na baixa e o S base. É algo assim, ó. Quando eu tenho lá um transformador no sistema PU, eu tenho que definir o S base para o sistema inteiro. E na alta tensão, se a gente supor aqui, né, alta e baixa, eu tenho que definir um V base na alta. E também pela relação de transformação, fazendo aqui o casamento, ou seja, respeitando a relação de transformação, eu tenho o V base na baixa. Tá certo? Bom, e como que a gente então calcula esse PU, esse valor em PU das impedâncias do transformador? Se eu tiver na alta tensão, basta que eu pegue o Z alta e divida pelo Z base na alta. E se eu tiver na baixa, eu pego o Z base o ZBT, que é o Z na baixa tensão, e divido pela impedância base naquele lado. E quem é a base, só para a gente lembrar? Ele é o V base ao quadrado, independente do lado, S base, né? Bem, então vamos lá. Se eu tiver a relação do transformador, né? Eu quero saber o seguinte, vamos colocar aqui no cantinho. Eu tenho aqui a impedância na alta, tá certo? Eu quero refletir isso para baixa tensão. Bom, como eu faço aqui? Olha, eu faço a relação. Z da alta está para Z na baixa, assim como V nominal na alta está para o V nominal na baixa. Como eu defino o V nominal como V base, eu também posso escrever que a impedância, vamos escrever aqui, a impedância na alta tensão, ela vai ser a impedância na baixa tensão vezes a relação lá entre V base na alta sobre o V base na baixa ao quadrado. Lembrando que o ZPU é dado pelo Z na alta tensão sobre o Z base na alta, a gente pode escrever assim, né? Ó. O Z da alta vai ser o ZBT, que multiplica V base na alta sobre o V base na baixa sobre o valor na alta tensão, sobre o Z base na alta tensão, que é quem? V base na alta tensão ao quadrado sobre o S base do sistema, do transformador, que é o seu S nominal, né? Se eu seguir com essa dedução, aqui, né? Eu tenho que o Z base, ele vai ser, né? Vai multiplicar aqui
pelo o V base na alta tensão sobre o V base na baixa tensão, isso ao quadrado, e aqui S base sobre V base na alta tensão ao quadrado. Eu corto esse numerador aqui, tá? E é possível verificar o seguinte, que o ZPU na alta, ele vai ser o Z baixa, que multiplica o S base sobre o V base na baixa tensão ao quadrado. Isso daqui é justamente o seguinte, ó. Z base sobre o V base na baixa ao quadrado sobre o S base, ou ZBT sobre o Z base na baixa tensão. Isso daqui, o que é o Z sobre o Z base? É o ZPU na baixa tensão. Então, a gente acabou de ver o seguinte, que independente do lado que eu calcule a impedância em PU, ela é igual, tá? O ZPU calculado na alta é igual ao ZPU calculado na baixa, tá? Aqui está direitinho, né, mais apresentável, mas aqui está a principal observação, que independente do valor alta e baixa, o ZPU é o mesmo, tá? Então, quando você está lá, a impedância em PU do transformador meio PU, 0,05 PU, não faz sentido perguntar, é um valor na alta ou um valor na baixa? Não, ele é um valor único, tá certo? O que tem de diferente na base, na alta e na baixa é o valor em ohms, né? Que aí você vai calcular de acordo com a base do lado da alta ou no lado da baixa, tá certo? Então, para casa, eu deixo dois exemplos, 6.5 e 6.25, 6.2.5 e 6.2.6 para você estudar, que trata aí justamente da solução de circuitos sobre essas questões aí de valor de baixa e ZPU, né? Gostaria de apresentar também um exemplo, 6.2.7, que trata justamente aí de um caso especial, que é o que acontece com o transformador quando as bases de tensão no lado primário e secundário não estão casadas, né? Para isso, você considere um transformador de 100K, 2.400 para 240 volts, 60 Hz, com uma impedância de 1J 2,5 ohms referido à alta, tá certo? Eu quero avaliar o modelo do transformador em PU em duas situações. Quando eu respeito a relação, aqui eu tenho, né, se a gente olhar aqui, ó, o transformador, ele é 2.400 para 240, ou seja, ele é 10 para 1. Então, eu quero analisar o seguinte, como que fica o modelo desse transformador quando eu respeito essa relação de tensão do 10 para 1 e quando eu não respeito, tá certo? Vamos lá, o primeiro passo é calcular qual que seria, considerando os valores nominais do transformador, a impedância em PU com os valores da alta. Eu quero fazer assim. Então, você vai pegar o seguinte, quem é o Z base na alta? É o V base ao quadrado na alta, sobre o S base, 2.400 sobre 100K, isso aqui dá 57,6 ohms. Se você pega o Z, então na alta, né? O Z série lá na alta e divide pelo seu valor base, 1J 2,5 divide por 57,6, você chega nesse valor aqui em PU, só que a gente tem que guardar ele, que ele está na alta, porque ele foi calculado com os valores na alta, tá? E se a gente depois vai ver o seguinte, eu falei anteriormente que ele é o mesmo, né? Beleza, ele é o mesmo, tá? Mas a gente é quando a gente respeita a relação de tensão, ou seja, se eu estou aplicando aqui uma base, né, de 2.400 para 240, tá? Em termos nominais do transformador, esse é o valor. 0,02, 0J 0,04 aproximando, né? Em PU, tá?
Mas, se eu não respeitar aqui a base, eu tenho um modelo diferente. Bom, então eu calculo esse valor lá na alta e deixo guardado. Então, essa é a impedância do PU do transformador, tá certo? Poderia calcular na baixa? Poderia, daria a mesma coisa. Se você pegar aqui, ó, e refletir esse Z série para baixa tensão, calcular quem é o Z na baixa e calcular quem é o ZPU, você vai chegar nesse mesmo valor aqui, tá certo? Bom, mas vamos supor agora que as bases estão casadas, isso é, eu tenho uma relação 10:1, né? Eu gosto de fazer assim, ó, essa relação. Você tem V nominal para V base na alta, tá? Para V nominal na baixa, V base na baixa. Que isso daqui é o quê? 2.400, isso aqui está errado, é volts, tá? 2.400 está para 2.400, como 240 está para 240, isso não é uma relação 2:1. Bom, isso aqui significa para nós o seguinte, que eu tenho aqui, ó, essa relação aqui, ó, ZPU, que estava, que a gente calculou anteriormente, numa relação 1:1, na hora de montar o circuito equivalente é isso aí, tá? Ou você pode aqui, como é uma relação 1:1, eu elimino o meu transformador. Agora, o que acontece quando você não respeita a base do a relação de transformação? O que é isso, né? O que a gente está trabalhando aqui, né? Se você tem um transformador aqui que ele é 2.400 para 240, se você define aqui uma tensão base de 2.400, você quis definir assim, e ao invés de você pegar a relação 10:1 e vem aqui da sua cabeça e define que é 480 volts, você acabou de não casar as bases no transformador. Então, como que a gente faz? Ó, 2.400 está para 240, ou seja, o nominal está para o base, assim como 240 está para 480. Isso dá uma relação 1:meio, 2:1, né? 1:meio ou 2:1. O que você acabou de fazer aqui com o transformador em PU foi representá-lo assim. Você tinha lá um Z na alta e veio aqui e colocou uma relação 2:1. Ou seja, ele não vai respeitar aquela relação 1:1 e você não vai poder eliminar o transformador do circuito, tá? Então, as tensões base diferem dos valores nominais do transformador, as bases não estão casadas e você não tem a relação 1:1 e não pode retirar o transformador do circuito para análise, tá certo? Isso aí é ruim, tá? Como regra geral, você deve sempre procurar casar as bases do transformador de acordo com o valor nominal dele, V1 para V2, né? A relação de transformação. Mas isso não é sempre possível. Por exemplo, um sistema elétrico de grande porte, não tem como você fazer isso. E aí, nesse caso, você tem que usar um modelo generalizado mesmo em PU, tá? E usar técnicas adequadas para solucionar esses circuitos de grande porte. Mas o modelo generalizado é isso daqui. Você tem um ZPU em um dos lados do transformador e tem uma relação A:1, tá certo? Claro que se tivesse casado, você teria aqui 1:1 e isso aqui sumiria. Mas não é o caso desse né? Não é. Quando não for o caso, ou seja, o Z base aqui e aqui não respeitar a relação de transformação nominal daqui para cá, você tem que representar esse modelo generalizado. Bem, próximo passo a gente continua aí sobre os nossos estudos sobre o sistema PU. A gente vai focar em sistemas trifásicos agora. Agradeço a sua atenção até o momento. Os direitos de voz e imagem ficam resguardados pela resolução do FSJ. Até a próxima videoaula.